Então, olha só, pessoal, que notícia aqui que eu trouxe para vocês. Entra em vigor na Austrália lei que obriga padres a violar o segredo de confissão. Em todos os casos? Não, apenas em casos de abuso sexual de menores. Vamos dar uma olhada aqui nessa história, vamos conferir essa notícia, porque ela, ao contrário do que pode parecer a um olhar desatento, ela não é algo assim que visa proteger os menores, que visa praticar a justiça, nem nada disso. Isso aqui é pura e simplesmente um ataque contra a fé cristã e eu vou trazer argumentos que comprovam esse meu ponto. Desde já peço que você deixe o seu like e o seu comentário neste vídeo, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito, considere se tornar membro patrocinador do meu trabalho com valores a partir de R$ 1,99 por mês. Você também pode clicar no botão Valeu Demais aí embaixo, colaborar financeiramente aqui com o meu trabalho. Me siga nas redes sociais que estão aparecendo aí na tela e que eu vou deixar na descrição do vídeo também. E vamos dar uma olhada aqui nessa questão. Em primeiro lugar, não sei se você sabe, se você é católico ou então não sendo católico, enfim. Mas o sacramento da confissão exige da parte do sacerdote, da parte do padre ou do bispo que conferem esse sacramento, o sigilo a respeito daquilo que é contado na confissão, né? Vocês sabem como é que funciona a confissão. O pecador se dirige ao padre e conta para o padre os seus pecados, independente de quais sejam esses pecados. E o padre tem o dever, a obrigação de manter sigilo sobre aquilo que é contado na confissão. Isso que estipula aqui o cânon 983 do Código de Direito Canônico da Igreja Católica, né? Tá aqui no primeiro parágrafo. O sigilo sacramental é inviolável, pelo que o confessor não pode denunciar o penitente nem por palavras, nem por qualquer outro modo, nem por causa alguma. Então, o Código de Direito Canônico da Igreja Católica é muito claro ao afirmar que o padre, em hipótese alguma, pode romper o sigilo do sacramento da penitência. E a punição para o padre que rompe o sigilo do sacramento da confissão, como diz aqui no cânon 1388, o confessor que violar diretamente o sigilo sacramental incorre em excomunhão late sententia, reservada à sé apostólica. O que isso aqui significa? Que o padre que fizer isso está automaticamente excomungado, não precisa. Late sententia significa sentença lata, né? Uma sentença assim que está pronunciada, embora não tenha sido formalmente pronunciada, mas ela já existe, ou seja, o padre está automaticamente excomungado da Igreja Católica, do corpo da Igreja Católica, e apenas o Papa pode reverter isso aí, reverter essa excomunhão dessa pessoa. A excomunhão é a pena mais pesada que a Igreja Católica pode impor a alguém. No caso aqui de um padre, significa que não só ele não vai poder exercer o ministério sacerdotal dele, né, celebrar missas, atender confissões, visitar doentes, essas coisas que são próprias do ministério sacerdotal, como ele também não vai nem poder receber a comunhão ou qualquer outra atividade que um fiel poderia, porque ele está fora da comunhão com a igreja, né? Assim, grossíssimo modo, excomungar uma pessoa significa basicamente colocar ela fora da salvação, né? Garantir que ela vá para o inferno. Não é assim exatamente, porque a gente não pode garantir isso a respeito de ninguém. Mas, a grosso modo, seria como isso. Pois bem, a igreja, então, define como algo muito importante o sigilo, o segredo do sacramento da confissão a respeito daquilo que o penitente, né, aquele que busca confessar os seus pecados, fala para o padre, confessa para o padre. Mas na Austrália, dia 1º de novembro deste ano, dia de Todos os Santos, olha só que coisa emblemática, né? Entrou em vigor no estado da Austrália Ocidental uma lei que obriga os padres a violar o segredo da confissão se receberem informações sobre abuso sexual de menores no sacramento. E aqui estipula-se que a multa vai ser de até 6 mil dólares australianos para um padre que não fizer isso, ou seja, cerca de 4 mil dólares, ou uns mais de 20 mil reais atualmente. E qual que é o ponto, né? Padres, em geral, ouvem na confissão até coisas criminosas, né? Pessoas que cometeram crimes e tudo mais. O cara que cometeu um homicídio que se arrependa vai procurar um padre e confessar esse crime cometido. Então o padre vai saber disso, né? Mas ainda que ele saiba, ele não está autorizado pela igreja, como nós vimos, a violar esse segredo. Ainda que seja assim uma coisa que está sendo investigada há décadas, ele não pode violar. Mas isso não significa que ele vai absolver o penitente também. Isso é importante frisar, né? Pode ser que ele exija da parte do penitente, no caso de homicídio, como eu citei, que ele se entregue para as autoridades para ser julgado pelo crime que ele cometeu antes de ser absolvido. Mas aqui o que nós estamos vendo nessa história é supostamente uma tentativa de evitar o acobertamento de abusos sexuais contra menores. E vamos lá, existe esse problema dentro da Igreja Católica? Sem dúvidas existe. Existem casos aí de padres que cometeram
esse tipo de delito, esse tipo de crime, e que foram acobertados por outros membros do clero, sem dúvidas, e muitos padres confessaram isso provavelmente para outros padres, né, no sacramento da confissão, e isso não foi divulgado em respeito ao sigilo sacramental. Então, supostamente, o que o pessoal da Austrália e os legisladores estão buscando combater é isso aí, né? Combater o abuso sexual contra menores, né? Uma causa louvável aos olhos de muitas pessoas. E, de fato, você combater esse tipo de crime é extremamente louvável. Mas isso aqui é uma pegadinha, um cavalo de Troia. Tem uma armadilha nessa história aí, que é algo que acontece com frequência aqui no Ocidente, né? Em primeiro lugar, vamos ver como está a situação das religiões na Austrália atualmente. Vou até desligar aqui a minha imagem para a gente ver esse gráfico aqui. Então, nós vemos esse gráfico de pizza mostrando a divisão das religiões na Austrália. Então, essa metade aqui entre azul e roxo, praticamente metade aqui da população da Austrália é a população cristã. Temos aqui católicos e temos aqui protestantes em azul, né? Evangélicos, protestantes no geral. Muitos anglicanos, aí tem mais de 12%, se eu não me engano, de anglicanos aqui, 13% de anglicanos no país. O que chama atenção de verdade nesse gráfico não é essa parte, porém, essa parte branca aqui que são pessoas sem religião. Olha só, 30%, 1 em cada 3 australianos não tem religião. Não significa que eles sejam ateus, mas basicamente pessoas que não estão vinculadas a uma fé específica, não se declaram pertencentes a uma fé específica. Estamos falando de pessoas que deliberadamente não se classificam em nenhuma religião, né? A gente sabe que no Brasil tem muitos católicos, né? Mas grande parte deles é aquilo que nós chamamos de católicos de IBGE. Gente que se identifica com a Igreja Católica, com a religião católica, mas que não é praticante, que não vai na igreja com frequência e tudo mais. Bom, voltei com a minha imagem e olha essa informação. Hoje, cerca de 1/4 dos cristãos, ou seja, eles são metade da população, 1/4 disso aí dá 12%, 12,5%, frequenta a igreja semanalmente. Então, olha só, apenas 12,5% da população da Austrália está diretamente ligada a uma igreja a ponto de ir todas as semanas. Então, estamos falando aí de um país que sofre do mal do Ocidente, que é uma perda da fé, uma descristianização generalizada. Isso aqui a gente vê muito bem nesses gráficos e nessas informações aqui da Austrália. Então estamos falando de um país que de uma forma ou de outra está perdendo a sua fé. E isso pode se dever em grande parte até instituições estatais que agridem a fé cristã com base em leis e outras coisas assim. Ah, mas o que eles estão querendo fazer é proteger as crianças. Será que é isso mesmo? Pois nós estamos falando do país em que a justiça aprovou uma cirurgia de redesignação de gênero para uma criança de 5 anos. Você acha que um país que permite que uma criança de 5 anos seja mutilada com autorização dos pais porque ela é um menino que se sente menina, você acha que isso é válido, que isso é lícito, que um país que tem esse tipo de política está minimamente preocupado com a segurança e com o bem-estar de crianças? Você acha que um país que tem esse tipo de política, que adota esse tipo de decisão aqui, está sadio no que se refere aos direitos das crianças, à proteção das crianças, dos mais vulneráveis? Para mim, não. Um país que permite esse tipo de coisa aqui já perdeu suas estribeiras morais totalmente, já atingiu o fundo do poço de forma definitiva. Então, essa história aqui de que o governo australiano está preocupado em proteger as crianças é uma mentira, é uma falácia, porque um governo que permite que uma criança de 5 anos seja mutilada de forma definitiva porque ela se acha, se sente menina, é um governo que não se preocupa com as crianças. Ora veja, com 5 anos de idade, a criança sabe o que a respeito de si própria, a respeito da própria vida. A criança se sente uma menina, tem criança que se sente, sei lá, um unicórnio com essa idade. Não se pode tomar decisões tão drásticas em relação a crianças com uma idade tão pequena assim. É um absurdo. Então, é um governo, um Estado, um estamento estatal que não se preocupa com crianças. Isso está mais do que provado. Então, por que eles estão utilizando esse subterfúgio para atacar o segredo da confissão, o segredo sacramental da Igreja Católica? Porque eles querem atacar a Igreja, pegando em pontos fracos dela naturalmente, mas querendo atacar a Igreja e minar aqueles pontos mais sensíveis da Igreja, aquilo que a Igreja tem de autonomia, né? Essa questão do sigilo sacramental
fundamental é uma autonomia da igreja, é algo que a igreja estipulou independente de estados. E aí o que o Estado quer fazer é avançar sobre os direitos, sobre o código legal de uma instituição para fazer a sua lei valer mais do que essa lei dessa instituição em si. Porque se você para pensar, essa questão do Código de Direito Canônico da Igreja Católica é uma coisa até libertária. Por quê? É todo um sistema de leis com regras, com punições próprias, todo assim, legisla sobre basicamente tudo o que diz respeito à fé católica. E é um sistema de leis que é voluntário. Se você não quiser seguir o Código de Direito Canônico, se sujeitar a ele, você deixa de ser católico. É muito simples. Esse código não tem jurisdição sobre quem não é católico. E a escolha de fazer parte da Igreja Católica ou não vai de cada indivíduo. Cada um é livre para entrar na igreja e para sair da igreja quando bem entender. Então isso é algo bastante libertário. Um sistema de leis, um sistema aí legal, né, um código de direito que é voluntário, que a pessoa escolhe se ela vai se submeter a esse código de direito ou não. E é justamente contra esse tipo de liberdade, esse tipo de leis privadas que a justiça australiana, o legislativo australiano, estão atuando contra, né? Então, mais um pouquinho disso aí que nós estamos vendo, algo que acontece com frequência, com regularidade no Ocidente. Ataques consistentes à Igreja Católica, ataques consistentes à fé cristã, justamente essas instituições que formaram o Ocidente como nós o conhecemos. A Igreja Católica foi a mãe do Ocidente, agora o Ocidente bate na própria mãe. Uma coisa assim lamentável, vergonhosa. Mas e o que você achou dessa notícia? Qual é a sua opinião a respeito dessa lei que foi passada lá na Austrália? Você acha ela justa ou você acha que isso aqui é um cavalo de Troia que busca invadir a autonomia da Igreja Católica? Deixa aí o seu comentário, contribua com este debate, deixe o seu like, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.